O presidente Lula faz uma declaração extremamente preocupante hoje no Café com Jornalistas. Respondeu um monte de pergunta, mas ele falou sobre a taxa de juros e o Banco Central. Dá uma olhada, eu vou trazer 3 cortes aqui e no final, pessoal, prepare-se. Ele fala algo que eu considero extremamente complicado de escutar de um presidente que em pouco tempo pode mudar o rumo da economia. Dá uma olhada. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida bruta da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Pessoal, essa aqui é a falácia clássica, tá? Você vai escutar um monte de idiota de esquerda que não entende nada de economia. Não, mas como assim? Como o presidente, no caso, né? Não, mas como assim? Porque a Espanha, a participação da dívida no PIB é maior, porque o Japão, porque não sei o que, a França, olha só, o Brasil tá super bem, porque a gente tem ali quase 80% do nosso PIB com dívida, então o Brasil tá bem. Galera, olha só. Isso, né, a participação da dívida no PIB é um indicador. É um indicador da nossa dívida. Tem diversos outros indicadores. É a mesma coisa que eu falo para você o seguinte, galera, olha só, eu, Viegas, eu tenho o mesmo peso que o Cauã Raymond. Portanto, eu e Cauã Raymond são a mesma coisa. Se eu for numa balada, eu e o Cauã Raymond, as mulheres vão olhar para os dois como se fossem a mesma pessoa, porque eu e ele, isso é verdade, tá? Temos o mesmo peso. Pronto, acabou, tá resolvido. Gente, não é assim. A taxa de juros é um indicador também. A taxa de juros no Brasil aqui, ela é muito alta. Lá na Europa, ela é muito baixa. Então você tem uma dívida maior, só que você tem uma taxa de juros muito pequena. Portanto, você consegue carregar uma dívida maior sem que ela cresça tão rápido quanto aqui no Brasil. A poupança interna do europeu, ela é muito maior que a nossa. Significa que ela consegue, né, os países europeus conseguem se financiar com a própria população. Isso acontece com a Índia, isso acontece com a China principalmente. A China também tem uma dívida grande, só que a população chinesa tem uma poupança enorme e ela financia o governo. O brasileiro não tem muita poupança. A gente depende também do capital externo entrar aqui no Brasil para financiar a gente. Então isso é uma imbecilidade. Você não pode pegar um indicador e falar que a partir desse indicador, então a nossa dívida e as outras são a mesma coisa, que não é. Agora dá uma olhada nesse outro corte aqui, que também é muito preocupante. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Essa é a segunda grande falácia da galera da esquerda. Não, o banqueiro ganha muito dinheiro com a taxa de juros alta. Gente, isso não tem nada a ver. Primeiro, falando especialmente de mercado, que foi o que ele se referiu, ou banqueiro, que é a caricatura que a galera da esquerda usa para que os idiotas, né, é o apito de cachorro que usa para os idiotas ficarem repetindo aí coisas que não entendem nada de economia. É o seguinte, o banqueiro, o mercado financeiro, dê o nome que você quiser, ele não ganha dinheiro com a taxa de juros alta, né? Ele ganha quando cai, ele ganha quando para, ele ganha de todas as pontas, porque, na verdade, a taxa de juros ela pode acabar refletindo o movimento da economia. Vou dar um exemplo. Se a taxa de juros começar a cair, como a gente estava esperando que acontecesse, o que acontece com a Bolsa de Valores? Vai lá para cima. Os banqueiros também ganham no mercado financeiro. As empresas vão ficar maiores, os investimentos das empresas que os bancos, né, financiam vão ficar maior, as empresas vão ter mais dinheiro, mais capital, vão tomar mais financiamento no banco, o banco vai fazer mais private equity, enfim, vai investir em outras empresas. O banco ganha quando a taxa de juros cai, na Bolsa, por exemplo. Agora, quando a taxa de juros sobe, beleza, ele vai aplicar esse dinheiro para o governo. E por que a taxa de juros sobe? Né? A taxa de juros não é um valor dado pelo Banco Central, como o Lula quer que você acredite, agora, porque quem está lá é um cara indicado pelo Bolsonaro. Né? É um reflexo de quanto o governo está gastando. Então, como a gente está tendo agora um governo Lula que está torrando dinheiro pra caramba, quando você olha os primeiros 14 meses desse governo Lula, quebrou recordes aí, ele endividou muito o país. O que acontece quando o Lula endivida o Brasil?
né? O Banco Central tem que ir e pegar esse dinheiro emprestado. Ele não pega esse dinheiro emprestado no banco, né? O Haddad não abre lá, ou Roberto Campos Neto, o aplicativo do banco, do Itaú Personalité. Amor, me dá o token aí. Ah, brigar qual o token? 352, né? Ah, eu tô aqui no banco, eu tô pedindo aqui 100 bilhões emprestado. Não é assim que funciona, não é igual a você aí na sua casa. O que o banco faz, ele emite título. Ah, então quem compra esse título é o banco? Não! Quem compra esse título é você, meu querido. É você que está me assistindo. Você tem dinheirinho guardado na poupança? Eu tenho. Então você financia o governo. Você tem dinheiro em DI? Ah, tenho. Então você financia o governo. O governo ele emite um título e são os fundos de pensão, são as seguradoras, é você lá com a sua poupancinha. Você quando coloca esse dinheiro lá no banco e o banco te dá um rendimento aí hoje de quase 1% ao mês, você acha que o banco tira esse dinheiro e te dá por quê? Porque ele é muito brother seu? Não. Pô, Itaú é meu camarada, eu boto lá meu dinheirinho no Itaú, no Santander, os caras no final do mês me dão 1%, a troco de nada. Caramba, o banco é muito teu brother. Só que o banco te dá 1%, mas ele pega aquele dinheiro que você colocou lá e ele empresta pro governo. É por isso que você ganha 1%. Quem te deu esse 1% não foi o banco, foi, na maior parte das vezes, o próprio governo, né? Porque o banco nada mais faz do que colocar esse dinheiro à disposição do governo. Então, na verdade, quem financia o governo é você. Então, o que ele tenta fazer ali é embaralhar a sua cabeça, é tentar jogar a culpa no banco, no banqueiro, no mercado financeiro, que é culpa dele. O Lula está gastando mais do que arrecada. O Lula está endividando esse país. E por conta disso, a taxa de juros tem que subir. Se ele parar de endividar, como eu falo aqui desde sempre, o que acontece? A taxa de juros vai poder cair. Simples assim. Agora, olha esse último corte. Esse aqui é preocupante, pessoal. Esse aqui, olha que na volta eu vou dizer por que eu estou extremamente preocupado com essa declaração de hoje aqui. Dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. Pois é, galera, isso é extremamente preocupante. Quando o presidente diz que não, em dezembro eu vou botar uma pessoa lá, ele está matando a independência do Banco Central. Quando o Bolsonaro lá botou o Roberto Campos Neto, ele colocou um cara extremamente qualificado, que em tese tem toda a autonomia para tocar o Banco Central. O Roberto Campos Neto foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo por vários anos aí. Salvo engano, os 2 anos que ele está aí, ele foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo, né? Você pode ter crítica a ele poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, mas ele está sendo extremamente responsável nos movimentos dele. Quando o Lula fala que ele vai botar o cara dele, que cara é esse? Muita gente fala do Galípolo, tá? Não, é o Galípolo, sei lá. Não, ele que vai entrar, ele que vai fazer, não sei o quê. Assim, mas ele é um economista que tem o seu nome, ele tem sua respeitabilidade. Se ele entrar e fizer o que o Manteiga fez lá atrás, né, aquele governo da Dilma, jogar os juros lá embaixo no fórceps, não, baixa os juros que vai resolver o problema, o que vai acontecer é que a inflação pode disparar, né? E quando a inflação dispara, você tem uma recessão enorme. Isso aconteceu com a Dilma, tá aí. Entra no YouTube, aí olha o que a Dilma fez. Hoje o Brasil se recuperou da crise sanitária, mas hoje o Brasil ainda não se recuperou da recessão causada pela Dilma. Então, quando o Lula fala que ele vai botar alguém dele, o que essa pessoa vai fazer? Ele deveria fazer o inverso. Vou botar uma pessoa, um economista mais alinhado com o que eu penso, que vai tocar as coisas. Quando ele fala colocar um cara dele, ele está dando uma dica para o mercado que o cara vai entrar lá e fazer o que ele quiser. E isso não é Banco Central independente. Isso é o oposto. A gente vai botar provavelmente um idiota dele, porque equipe do Lula já viu, né? Ali se você passar o Enem, ninguém consegue ser aprovado nem no segundo grau, né? Então se ele tá colocando alguém dele ali, olha o risco que a gente corre. Então para mim essa declaração é extremamente preocupante. E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, curta, comente, compartilhe. Pessoal, siga o canal. Às vezes os vídeos têm muita view, mas pouca gente segue. Então segue aí, por favor. E eu encontro você na próxima.